Amém, meus irmãos. Nós vamos então para o momento da palavra de Deus. Tenha expectativa neste momento que Deus vai falar ao seu coração, que o Senhor vai revelar da sua presença sobre a sua vida nesta noite. Eu já peço que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos ler do capítulo 15, do versículo 15 até 39. Marcos, capítulo 15. Versículos 15 a 39. Obrigado. Marcos 15, 15 a 39. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 15, 15 a 39. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, e soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. E então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Eis a inscrição com a acusação contra ele, dizia: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja de vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Espere, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos que nessa noite o Senhor já tem falado ao nosso coração. Te peço a Deus que o Senhor abra nosso entendimento, ó Pai, que o Senhor tire toda a limitação, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra e ela seja, Senhor, uma transformação para nós. Seja para nós uma transformação de vida, Pai. Cuida, Senhor, para que esse tempo seja um tempo de foco e também de buscarmos a Tua presença como igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu, nessa semana, coloquei lá no meu Instagram, quem quiser entrar, uma música que fala: Eu vou passar pela cruz e nela me ver. Eu vou passar
pela cruz e ter um altar onde oferta sou eu, crucifico o meu eu. Te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Essa música sempre falou muito ao meu coração, quando justamente tem essa parte aí de passar pela cruz. A gente fala bastante sobre a cruz, né? A gente fala bastante aqui na igreja sobre cruz, cruz, Jesus, Jesus. Mas eu até estava pensando, poucas vezes eu preguei sobre justamente o evento da crucificação, pontualmente, como eu estou fazendo agora. Poucas vezes eu é claro que usei esse texto, mas poucas vezes eu utilizei ele como texto central da minha pregação. E eu creio que isso é importante, e creio que não só no dia de Santa Ceia, mas é importante que nós tenhamos uma convicção de que passamos pela cruz. De que a cruz para você não é um símbolo vazio, que a cruz para você não é um símbolo distante, que a cruz para você não seja uma palavra que a gente fala o tempo todo e que já caiu naquele automático, mas a cruz para nós precisa representar, e não somente o símbolo da cruz, mas o que ela significa, precisa representar para nós transformação de vida. Então, para começar, o meu convite nessa noite é para que você passe pela cruz, para que você se veja à sombra da cruz nessa noite, para que você se lembre talvez de um momento onde foi apresentado para você a cruz. Não sei, foi no acampamento, foi na igreja tal, foi num culto de jovens, foi num culto, numa cantata. Lembre-se de quando a cruz foi apresentada e lembre-se também de tudo que você já viveu a partir dessa concepção de que a cruz representa para nós não uma morte, mas uma vitória. A cruz, no contexto em que nós estamos vendo aqui, nesta via dolorosa e no contexto ali que Jesus vivia, representava uma humilhação, uma condenação. Mas para nós, a cruz representa a vitória. A cruz representa para nós que Cristo venceu. A cruz representa para nós uma grande alegria de saber que se não fosse a cruz, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a oportunidade de estar na presença do Senhor. E foi da vontade de Deus, poderia ser um anjo, poderia ser outro ser. Não, tinha que ser um homem. Tinha que ser um homem, porque o pecado veio do homem. Tinha que ser um homem. Tinha que ser, no caso, Jesus, 100% homem e 100% Deus, no caminho da cruz, no Calvário. Então eu gostaria de falar rapidamente sobre 3 pontos nessa via dolorosa, que nos apresenta a passagem da cruz: humilhação, dor e glória. São os 3 pontos que a gente vai visitar esse momento, essa situação em que Jesus passa pela cruz: humilhação, dor e glória. Para começar, nós podemos ver o quanto Jesus foi humilhado. Eles colocavam ali diante dele a todo tempo palavras de humilhação, no sentido, eis aí o rei dos judeus. Colocaram sobre ele coroas de espinhos. Colocaram sobre ele um manto que representava como se fosse um rei, só que na verdade devia ser um manto bem antigo, bem usado. Colocaram Jesus lá embaixo, como rei dos judeus, só que no sentido sarcástico. E isso até é um cumprimento do que foi previsto, que foi profetizado por Isaías, no capítulo 53. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Diz a palavra de Deus que antes, quando havia Herodes e Pilatos definindo ali, decidindo a respeito de se Jesus era inocente ou não, Jesus não falou nada quando estava à frente de Herodes. Jesus não abriu a boca. E foi um cumprimento do profeta Isaías, falando em Isaías capítulo 53. Em Mateus também, capítulo 23, fala que o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus mostra na cruz tudo aquilo que ele pregou. Jesus mostra na cruz, na via dolorosa, um caminho que eu e você podemos viver a partir da cruz, que é no sentido de saber que a humilhação diante dos homens, na verdade, não quer dizer que nós não vamos
fazer a vontade de Deus. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diz lá as palavras de Jesus em Mateus. Em Filipenses, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é humilhado e Jesus fica em silêncio. Jesus é humilhado e Jesus permanece diante do seu propósito. Então vem a dor. E a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 53 que Jesus é um homem de dores. Porque Jesus sofre não somente uma dor física, mas também uma dor espiritual, no sentido de estar sobre ele todas as nossas iniquidades. Estava sobre ele toda a nossa culpa. Diz alguns historiadores mais recentes que havia uma prática de pregar a cruz em um só prego, pregar as duas pernas. Havia uma prática muito dolorosa, uma dor física muito grande. Quando Jesus está no caminho da via dolorosa, ele está com a parte apenas que é na horizontal, a parte deitada do madeiro, que ele vai levando sobre as costas. E então ele é pregado no madeiro que é reto, na madeira que é reta. Então Jesus sofre a dor. E eu fico aqui pensando, você que já sofreu, talvez já teve que passar por uma cirurgia, você que já teve que passar por algo que era algo que você temia, talvez uma cirurgia com certa gravidade, ou um procedimento. Será que você ficou ansioso? Agora multiplica isso. Imagina Jesus sabendo que iria passar por essa grande dor. E nós vemos em Getsemane o quanto Jesus estava ali se preparando para passar por este momento. Então, Isaías também no capítulo 53 fala: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. E experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós também temos em Isaías falando que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Portanto, sabe aquela culpa? Sabe aquele momento em que você se sente distante de Deus? Sabe aquele momento onde você tem uma sensação de que Deus não está próximo? É o que Jesus estava sentindo quando diz ao Senhor: por que me desamparastes? Jesus estava tomando sobre ele as suas iniquidades. Jesus estava tomando sobre ele, naquele momento de dor intensa, a sua culpa, para que nós tivéssemos o cessar da nossa dor. Jesus estava tomando as nossas dores, para que as nossas dores tivessem um fim. Jesus estava tomando as nossas iniquidades, para que houvesse perdão. Jesus estava fazendo o que nenhum homem poderia fazer. Jesus estava se entregando em obediência, sendo alguém sem pecado e fazendo o que somente ele poderia fazer, glorificando o Pai e protagonizando ali o que é o maior evento do cristianismo, a cruz de Cristo. Mas não somente ficou na humilhação e não somente ficou na dor, mas termina em glória. E a mensagem da cruz e a mensagem do Evangelho precisa sempre conter o Jesus glorioso, o Jesus vitorioso. Portanto, passar pela cruz e estar nessa noite diante da cruz é também receber da vitória que a cruz traz. Independente do que você está passando, você pode estar passando por humilhação, você pode estar passando por grandes dificuldades também, por um momento doloroso, mas saiba que Cristo se compadece daquilo que você está passando. E que o significado da cruz para nós é um significado de glória. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, os homens e mulheres de Deus, que foram mais usados por Deus em cada geração, foram aqueles que mais
vivenciaram a glória da cruz. Como Paulo dizia que se tivesse alguma coisa para se gloriar, que seja na cruz de Cristo. E veja o que Paulo vivenciou. E vejam as lutas que Paulo vivenciou. Mas se há alguma coisa para me gloriar, na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo torna a leve e momentânea tribulação peso de glória. O que é leve aqui vai se tornando um peso de glória. E a gente vai vivendo aquilo que vai falar mais à frente nesse texto de 2 Coríntios. Nós vamos vendo aquilo que não é visto aos olhos. E Jesus nos proporciona o que é a glória de Deus revelada em nós. Colossenses, capítulo 1, diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Portanto, passar pela cruz nessa noite é passar pelo exemplo de obediência na humilhação, passar pelo lembrete de que Jesus sofreu como homem de dores aquilo que seria a sua dor, e também que Deus derrama da sua glória sobre nós e através do poder que Ele nos libertou naquele momento, o poder das trevas, Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Por isso, eu não sei quantas vezes você já teve esse momento onde você se olhou diante da cruz, onde você se prostrou, prostre-me diante da cruz, a gente acabou de cantar isso, prostre-me diante da cruz. Que nessa noite você possa se prostrar diante da cruz. Que nessa noite a cruz e, na verdade, o que ela representa, faça efeito no seu coração. Que nessa noite você possa ter a visita, ter a profundidade de saber que Jesus é exaltado, é glorioso e venceu sobre a cruz, e você também pode vivenciar vitórias passando pela cruz. Irmãos, a fé de salvação, a fé em Cristo Jesus, não é uma fé que se apoia em evidências, não é uma fé que se apoia em emoções. A nossa fé é baseada em convicções. Convicções. A nossa fé é baseada naquilo que nós sabemos que Jesus fez. Nós cremos pela fé que Jesus morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos pela fé que assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Nós cremos pela fé que Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Nós cremos pela fé que os mesmos milagres que Jesus fez nestes momentos que antecederam a cruz, Ele ainda faz hoje quando nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus vive. E é isso que a cruz representa. Jesus vive. Portanto, não viva a cruz de um Jesus que está lá, como tem muitas imagens, Jesus lá ensanguentado, mas viva a cruz de Jesus glorioso. E que essa mensagem transforme a sua vida. Que você viva a partir da cruz. Que você saiba que todas as suas dores estavam sobre Ele. E assim a graça de Deus, o amor de Deus te convide a participar e a fazer o que o Evangelho nos fala. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aconteceu aqui com Simeão, no momento em que Jesus estava no caminho. Quis Deus ali que naquele momento um homem que provavelmente fazia parte ali da igreja, talvez, ali parte do convívio dos irmãos, e ele ajuda Jesus a carregar a cruz. A palavra nos diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa mensagem da cruz é a mensagem de uma cruz gloriosa, mas também a mensagem da cruz não é uma mensagem no sentido de que você não vai sofrer, mas também nos lembra que se há algo a me gloriar, eu não me glorio em mim mesmo, eu me glorio na cruz de Cristo. Se eu for humilhado por ser crente, se eu for humilhado porque eu estou buscando ao Senhor Jesus, vocês adolescentes, se você vivenciar na escola e for humilhado por alguém porque você é cristão ou porque você está fazendo isso ou aquilo, lembre-se do que Cristo sofreu. Lembre-se da obediência de Cristo. E lembre-se que, assim como Ele foi, nós podemos ser também. E que nosso destino é estarmos na presença dEle e eternamente vivenciarmos o que a cruz representou, a glória eterna.
o ponto central em que se inaugurou o novo céu e a nova terra, que se inaugurará, na verdade, o novo céu e a nova terra. Foi por causa disso, foi por causa do que aconteceu lá na cruz, é que nós podemos hoje fazer uma oração em nome de Jesus. Foi por causa do que aconteceu na cruz, é que nós podemos estar na presença de Deus. E novamente eu falo, se apoie em convicções. Ah, mas eu não senti nada no culto, eu não senti nada no louvor, eu saí decepcionado, não senti nada. O presbítero Clécio colocou uma fala do reverendo Augusto Nicodemos nessa semana no grupo da igreja, que fala muito a respeito disso. Muitas vezes, na vida com Deus, você não vai sentir nada. Você vai sair de um culto, talvez, sem sentir nada. Você vai estar numa santa ceia, talvez, e não vai sentir nada diferente. Talvez você vai estar no louvor e até cantar e participar, mas não vai sentir nada. Mas a nossa fé não se baseia em sentimentos. A nossa fé se baseia na cruz de Cristo e em a convicção de que somos salvos, somos povo eleito. E a convicção de que meu pecado, o pecado do Diego, estava sobre ele. As minhas lágrimas, os meus choros estavam sobre ele. As minhas aflições, o meu pecado estava sobre ele. E por isso eu posso ser nova criatura. E por isso eu posso ser redimido. E por isso o poder das trevas não é mais sobre a minha vida. Porque Cristo venceu. E assim eu também vencerei. Que essa palavra te dê forças. Que essa palavra te dê ânimo. Porque a cruz que representa para nós vida e vitória precisa fazer você, quando passar pela cruz, ser fortalecido pelo poder de Deus. Não apoiado em emoções, mas apoiado numa fé. Uma fé de que Cristo venceu e assim também a igreja é a igreja gloriosa. E haverá o dia em que Jesus voltará e aqueles que se basearam realmente nessa fé viva, no Deus vivo e ressurreto, vão ser aqueles que vão presenciar o retorno do Senhor Jesus. Será que nós vamos ser essa geração? Eu não sei. Não podemos saber. A Bíblia não fala qual será o tempo. Eu particularmente acho que ainda algumas coisas vão acontecer. Mas Jesus voltará. Jesus voltará para buscar a igreja gloriosa. Jesus voltará para aqueles que não viveram a cruz como símbolo, mas que viveram a cruz como transformação de vida. Como diz o salmista, abram-se portais para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, Jesus, o Rei da Glória. Nós somos isso como igreja. Esse é um salmo escatológico que fala da volta do Senhor Jesus. Abram-se portais para que entre o Rei da Glória, o Rei glorioso, o Rei que ao invés da coroa de espinhos, ele voltará com uma coroa de verdade, através se antes era através de um manto ali gasto, um manto usado, ele voltará como um rei exaltado, como rei glorioso. O Rei da Glória voltará. Portanto, caminhe sobre a cruz. Baseie a sua vida sobre a cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vá. Siga o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. Amém.